Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live do Evangelho, nessa nossa reunião do Evangelho no Lar. É muito gratificante estarmos aqui nessa contribuição de auxiliarmos uns aos outros. Sejam bem-vindos a esse momento conosco. Somos da instituição, do Instituto Espírita Assistencial Emmanuel, que somos 5 casas, 2 no Gama e 3 nas regiões carentes. Então a gente, vai dando esse trabalho, vai fazendo esse trabalho de auxílio ao próximo. Queríamos também, falar desse lema de doação, de doar-se, como fala até o Francisco de Assis, que é dando, que recebemos. É o lema do Evangelho. Mas nesse instante queria agradecer também, que a gente teve um momento que a gente distribuiu neste mês o auxílio às cestas básicas às nossas famílias assistidas. Como somos 3 casas nas instituições, nossas 3 casas no entorno, então que a gente possa estar sempre continuando nesses auxílios ao próximo, aos necessitados. Como é a questão de doar, a gente nunca pode cortar essa corrente do bem, pois ela, quando a gente coloca-se a doar, a auxiliar, ela tem que ser contínua, fazer os nossos esforços para ser contínuo. E por que deve ser contínuo? Para podermos também estarmos recebendo o auxílio também do amparo. O lema de doar a quem precisa, como é o lema do Evangelho, como ensina até o Francisco, a gente pode receber, entra na sintonia também de receber o auxílio. Quando a gente está auxiliando. Quando a gente corta ou quebra essa corrente, a gente perde a sintonia do auxílio. Para conosco também, para com os nossos, para com a vida. Então, o trabalho, e é isso que a gente hoje vai trabalhar nessa noite toda, nessa noite do Evangelho, A noite toda não, na noite nossa do Evangelho. Vamos trabalhar isso. Então, a gente entra na sintonia de dar, porque a gente, quando para, a gente corta a sintonia da corrente do amor. O amor é isso, amar e ser amado. Então, para ser amado é preciso amar. Para receber é preciso ajudar, auxiliar. Quem não coopera não recebe cooperação. É uma lei espiritual. Então, todos nós dependemos do auxílio celeste. Todos nós dependemos desse auxílio. E precisamos também estar auxiliando com os nossos esforços, amparando para sermos amparados, amar para sermos amados. É toda uma lei divina e precisamos estar fazendo esse trabalho de auxílio. Então sempre pensemos, eu estava conversando com uma amiga, que veio auxiliar, e falava bem assim, quando eu estou auxiliando, porque eu também estou precisando ser auxiliado. E assim essa amiga falou. Então, nós precisamos auxiliar, ajudar a quem mais precisa. Então, eu quero agradecer as pessoas que estão com essa corrente do bem, fortalecendo essa corrente do bem para nossos irmãos necessitados. Nas cestas básicas que entregamos, que são inúmeras, mais no INEAI Paraíso, no INEAI Pedregal e no INEAI Lago Azul. É uma corrente de auxílio grande para poder chegar aos nossos irmãos mais necessitados, um pouco daquilo, para aliviar um pouco das suas necessidades. Então é gratidão que estamos aqui agradecendo por todos, da nossa instituição. Que possamos continuar nesse trabalho, nessa tarefa. Que possamos somar
e fazer o possível para nunca perdermos essa corrente. Não importa se é mais ou é menos, mas que a gente possa estar fazendo o melhor que a gente puder para essa corrente continuar bem. Então vamos iniciar, né, nosso trabalho do Evangelho Lar. Vou ler aqui uma lição do livro, né, Pai Nosso, para nós podermos nesse exato momento envolver nas bênçãos superiores em nossos lares, em nossas famílias. Reflexões. Reflexões. Vamos lá, vamos captar um pouco nessa lição. Ela está dessa forma, né? Então a gente vai ler ela. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência, na perturbação é a serenidade, diante da maldade o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho, o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda, o reerguimento. Na luta, o valor moral. E na tentação, a resistência. Junto à discórdia, a harmonia. Frente ao ódio é o amor. No ruído da maledicência é o silêncio. Na ofensa, o perdão completo. Na vida comum, a bondade em favor de todos. Então, quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria divina. Vou repetir. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo o dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Temos que auxiliar, temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte continuamente. Buscar auxiliar o melhor que a gente pode fazer. Temos que colocar, né, as engrenagens a funcionar, ativar nossos sistemas, ativar nossos sentimentos, nossa mente para o bem, no valor propósito. A quem, se você vê que esteja precisando desse exato momento, dessa live, pode compartilhar ela. Se você notar também, querer colocar algum nome de alguém que você vê que precisa, né, de orações, pode colocar nos comentários. Se você não consegue fazer o comentário, mande um convite para o grupo daqui do INEAI, que eles vão te adicionar e você poderá colocar um comentário lá. O nome de alguém que você queira que possa receber as vibrações. E que você também esteja com todo o seu amor na sintonia do maior bem possível, cheio, com o coração cheio de amor, cheio de todo o sentimento do bem, para poder emanar esses sentimentos de luz para aqueles que necessitem e precisam. Então vamos para a nossa prece. Nesses instantes, né, fechando nossos olhos suavemente, vamos verticalizar nossa mente ao mais alto, ao nosso Pai Maior. Verticalize e desligue nesse exato momento de todo outro pensamento que não vai mais trazer nenhum momento agora que possa até lhe perturbar os seus sentimentos. Mas vincula-se agora ao sentimento do bem, do amor maior, para que assim você, entrando nessa sintonia com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus, com a nossa Mãe Maior, nossa Mãe Santíssima, entrando nessa sintonia com o Espírito do Bem, possamos angariar esse amor deles, o respeito deles, o carinho deles, os sentimentos de amor que eles têm para conosco, para com todos do nosso lar, nossos familiares. Senhor Deus, Pai, que nunca julga, nunca condena nenhum de seus filhos, que é o Deus do amor, da fé, da esperança. É o Deus que dá para nós, Senhor,
é possibilidades de vermos melhor, de podermos caminharmos e podermos fazer o nosso trabalho, de crescer para Ti, Senhor, como a arte principal em chegar a Ti. E ao chegar a Ti, Senhor, com a arte horizontal, possamos auxiliar o próximo, aqueles outros também necessitados. Tudo é compartilhamento, tudo é uma necessidade de estarmos juntos, uns pelos outros, um sentimento maior de amparo uns pelos outros, que possa na nossa mente e nosso coração, aqueles que a gente lembra nesse exato momento de que preciso dessa corrente do bem, que preciso desse amor, que recebam todas essas bênçãos do alto, do nosso Pai Maior. Aos lares que estejam com conflitos nos relacionamentos, que possa o Evangelho tocar os sentimentos de cada um dos irmãos, dos cônjuges, trazendo a paz, trazendo a reconciliação, trazendo a esperança, que envolve todo o ser, todo o ambiente, que possamos também, Senhor, levar nossos pensamentos de gratidão aos médicos espirituais, ao amigo Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Oswaldo Cruz, aos irmãos celestes, incansáveis irmãos que estão aqui por nós, continuam no trabalho do bem para nos auxiliarmos na nossa caminhada. Que ilumine, Senhor, a tuas necessidades de cada um de nós. Que possamos verticalizar nossas mentes, nosso coração com o crescimento moral do nosso Evangelho, nas diretrizes do bem que dá a lição do amor a cada dia para nós. Que as bênçãos do alto nos envolva hoje e sempre, trazendo a saúde que precisamos, o amparo que necessitamos, e que possamos ser também novos cooperadores do bem, novos trabalhadores do bem, que possamos crescer e atuar e ser participante ativo no coração do trabalho da espiritualidade maior. Que nessa noite, nessa reunião, possamos aqui aprendermos tudo que a gente necessita e ser daqui para frente novo ser, novo homem, nova mulher, novo jovem, determinados, nova criança, determinados a crescermos e aprendermos mais. Que possa abençoar na nossa abertura do nosso Evangelho, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos então para nossas lições, né? Aqui do Evangelho. Eu tenho um tópicos aqui para a gente poder comentar da psicologia dos mestres. E nesses instantes, né? Vamos ver aqui as qualidades, né? Na psicologia dos mestres, de como eles atuam, como é que é essa capacidade que os mestres têm. Então tá. E aqui tem uma parte, né? Que a gente vai entender verdadeiramente o que é um mestre e o que não é um mestre. E tem um tópico que fala assim: haverá falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos. Jesus. Mestre é aquele que procura despertar as pessoas para o melhor que elas têm em si. Não é difícil identificar falsos mestres porque nenhum deles consegue atender aos 10 atributos que todo mestre de verdade possui. São eles: o respeito. Isso é um dos atributos. Respeito. Por saber que cada ser humano está em nível evolutivo diferente. O mestre respeita cada qual, porque compreende e tolera, porque quer colaborar, mas não compactua com o erro.
O mestre dos mestres, Jesus, disse à mulher adúltera: ninguém te condenou, nem eu, e não peques mais. Então, olha só a questão do respeito, né? Não tem aquela questão, sabe, né? A questão evolutiva de cada um, de cada pessoa. Não condena, não julga e também não se compactua, né? Com a questão do erro, mas não julga e não condena. E fala, vá e não peques mais. Aí essa é a lição que ele deixa de crescimento. Para poder dali a pessoa se refletir, crescer, se despertar. E ele faz tirar da questão, daquela dor, daquele sofrimento. Ele ampara de verdade, auxilia a pessoa grandiosamente. E a pessoa se vê nesse amparo, as portas se abrindo, as possibilidades surgindo. E nada, nenhuma dor, nenhuma dificuldade fica permanente, continuamente. Nada fica permanente. Tudo se transforma. Tudo vai trazendo para a gente um novo significado, uma nova paz, uma nova esperança. Fraternidade, segundo atributo. O mestre verdadeiro sempre segue este princípio, que é o do amor universal, não importando se a pessoa é rico, pobre, preto, branco, feio ou bonito. Conforme ensinou Paulo de Tarso, Deus não faz acepção de pessoas. Essa fraternidade é esse amor grande, de compaixão. Quando a gente tem compaixão, né, o mestre desenvolve a compaixão, né? Compaixão, a energia sai daqui, ó, do coração. Do coração, exala do coração para as pessoas. Quando temos pena, não é do coração, aí já é da região estomacal, né? A energia que sai é do estomacal. E é distante, né? A pena faz a gente ficar distante. Compaixão não. Faz a gente ter a fraternidade, como foi aqui falado. Objetividade. Um mestre verdadeiro sempre segue este princípio, que é o do amor universal, não impondo a pessoa. Não, eu troquei. O mestre, objetividade. Um mestre não perde tempo com as palavras vãs. Tem ele a capacidade de dizer muito com poucas palavras. Essa questão da objetividade é isso. Um mestre, ele não perde tempo, né? Ele é objetivo. O que você quer de mim? O que buscais? Essas são as perguntas. Outra, né? Segue-me. Então, sim, ele fala pouco. E esse pouco tem um significado muito amplo. Então, ele tem um objetivo. Não perde tempo com palavras, né? Não é o falar demais ou muitas palavras que vai convencer, mas é o que é necessário para tocar naquele ponto. Então ele percebe muito mais do que a gente. Ele percebe todas as características, sabe qual é a palavra certa, o ponto certo e o momento certo de ser colocado e falado, para ali tirar, para a pessoa dali despertar, encaminhar. Assim é o mestre. É o objetivo. Então ele entende todas as questões. Simplicidade. Quanto mais evoluído o ser, maior é a sua simplicidade. O evoluído ainda necessita de pompas, honrarias, ostentações, complexidades, numa tentativa de suprir um pouco do eu que possui. Então é simples, né? Quanto mais é evoluído, né? Mais evoluído é o ser, mais simples ele é. Ele não necessita dessas questões. Uma vez Mahatma Gandhi, né? Sabe da história, né? Todos aqui que possam saber, né? Quem souber pode buscar saber da história. Mahatma Gandhi, que conseguiu libertar a Índia, né? Do poder britânico. Então, em um momento, ele foi chamado para visitar lá, né? Uma majestade, né? E ele viu assim, estava perto assim daquele, ali do porto e tal, tinha muitas coisas, muitos objetos, lá na parte onde é que estava esse rei, muitos objetos assim,
ouro, tal, objetos assim de materiais. Ele olhava para aqueles objetos e sorria. Aí um dos guardas ali, né, da majestade falou: nosso rei ficaria muito honrado em você escolher qualquer um desses objetos para você de presente. E ele falasse bem assim: não, eu estou rindo porque nenhum mais desses objetos é a minha, não tenho mais aquela vontade de os tê-los. Tipo assim, já superou essa questão. É a simplicidade. Quanto mais a pessoa evolui, mais simples ela é, né? Não tem necessidade dessas questões mais nossas. Inteligência. O mestre aplica sua inteligência na busca do bem comum. O falso mestre a utiliza visando o interesse pessoal ou de um grupo a qual pertença. Então, gente, ó, o verdadeiro mestre, ele procura o quê? Um bem comum para todos. Já não, o falso mestre não, ele trabalha algo de interesse, que beneficia alguns ou poucos, algo assim. Humildade. Ser humilde é ter o exato valor de ser. Quem dá mais valor do que é efetivamente, possui, é orgulhoso. Quem se considera menos é depreciativo, é falso humilde. Então, a humildade está ligado que não é o exagero, do alto valor exagerado, e nem também se depreciar demais, não. É saber seu exato valor. É como fosse o caminho do meio, né? Do equilíbrio, né? Você se reconhecer do seu valor real. Isso, gente, a gente vai aprendendo, é no plano espiritual que a gente aprende isso. Né? Por que é no plano espiritual? A gente vai entender o porquê. Porque no mundo espiritual a gente está em contato com muitos irmãos, de muita luz, de muitos conhecimentos, de muitas capacidades, de muitos mestres, né? Então a gente vai estar ali conectados e aprendendo com eles. Então a gente vai entendendo nosso real valor, nossa real capacidade. Isso é a parte importante da gente aprender. Esquecimento de si. O falso mestre procura sempre colocar-se em evidência, no centro do assunto. Para o verdadeiro mestre, importa é a realização do discípulo. Por isso, centraliza o seu discurso no discípulo e não em si. Sócrates costumava dizer que era apenas uma porteira. E Jesus dizia: tudo que eu faço, vós podeis fazer também e até mais. Está vendo só o que o mestre fazia, né, Jesus? Ou o que o Sócrates falava: eu sou uma porteira, o resto é com vocês. Ele colocava o quê? O que o Sócrates fazia? Não colocava o centro para ele, mas colocava que as pessoas podiam também fazer seu trabalho, crescer e ser como ele era, como Sócrates foi. E também o mestre ensinava dessa forma: ó, tudo que eu faço, vós podeis fazer também, e até mais do que eu faço. Jesus foi até mais longe que os outros profetas, até mais do que eu faço. Então, mostrando para o aluno, para o aprendiz, que podemos fazer as mesmas coisas que o mestre faz. Só temos que desenvolver, não é verdade? Crescer aí. Firmeza. Bom, educação se faz com amor e justiça, bondade e energia. Então, amor, justiça, bondade e energia. Quando um mestre usa de firmeza, ele a faz para combater o ego do discípulo. Jamais é uma atitude de ódio, embora, para os circunstantes, possa perceber e somente é utilizado em momentos bem característicos, quando o discípulo pode perceber. Gandhi dizia: eu sou duro como o diamante, mas sensível como a flor do pessegueiro. Então, em alguns momentos, né? Então a gente tem que entender que em alguns momentos temos que ser duro como um diamante, mas também sensível como a flor do pessegueiro. Nós, assim, na característica de um mestre, né? Porque senão a gente vai acabar não entendendo como é que é isso e acha que temos que ser duros e tais. Mas o que é que acontece? Essa dureza aqui a gente vai aprender, gente, com o Evangelho. Por exemplo, em alguns momentos a gente vai ver o Evangelho dando aquela tipo pressão, né? Colocando assim umas questões mais fortes. Mas por que a gente vai ver o Evangelho colocando essas questões mais fortes? Há um pouco da dureza, como diamante.
Mas também aí a gente vai ver a beleza, aquela beleza colocando aquela como a flor do pessegueiro. Porque na verdade nós temos que o quê? Nos modificar, né? Nos melhorar. Nós estamos melhorando, cada um de nós está melhorando. Por quê? Porque a gente vai ver na evolução que estamos alcançando, no tempo que a gente já está, no mundo que nós já estamos, né? Nós nunca é mesmo o mesmo de ontem. Nós cada dia mudamos. Isso a psicologia já prova isso, né? A psicologia já fala o seguinte, que é assim, ó, a gente muda a cada momento. Cada momento já não somos mais o que éramos antes. Isso é pouco tempo de horas. Em pouco tempo de hora, em pouco tempo de 1 hora ou menos, a gente já está fazendo certas mudanças. Então nós estamos melhorando. A cada momento a gente melhora. Fé. Um mestre verdadeiro não permanece na periferia da fé. Nele é fé incondicional, indagado sobre o porquê de sua permanente alegria. Um mestre informou, porque sei que Deus sempre age para melhor. Tá vendo? Essa é a fé do verdadeiro mestre. Porque sabe o quê? Que Deus sempre trabalha para melhor, mesmo sendo algo que às vezes não é, que a gente acha que não é agradável. Às vezes a gente vai ter um momento de algumas questões que não é agradável, mas Deus sabe o que faz e Ele sempre trabalha para melhor. Porque no nosso ponto de vista, na nossa visão, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente vai até perder a fé. Porque às vezes perdeu um trabalho, um emprego, por exemplo, ou uma pessoa partiu, ou perdemos alguém, e aí a gente se abala. Mas, porque Deus sempre age para melhor. Então a gente tem que olhar, a gente tem que ter uma fé mais de confiança, né? Mais de confiança. Tá certo? E seguir em frente. Podemos não concordar, né? Mas temos que aceitar e andar. Temos que desenvolver essa fé. Questionamento. 10. Um mestre verdadeiro estimula o seu discípulo a questionar, fazendo assim a meditar e adquirir sabedoria. Esta técnica foi utilizada por Jesus em muitas ocasiões. Então Jesus faz o quê? O discípulo questionar. Despertar. Como a gente viu aqui em alguns outros vídeos, né? Da figueira, por exemplo, né? Que a gente comentou. Então ele vai instigar o discípulo a questionar. Olha, mestre, olha o que aconteceu com isso. Como isso é? Como aquela questão está procedendo? E ele vai dar lição. Por que fala por parábolas? A vós foi dado o conhecimento das coisas, aos outros foi dado por parábolas. Então, assim, ele vai incentivar ao questionamento. Porque, na realidade, a gente tem que trabalhar mesmo, né? A questão da nossa mente. E a mente nossa se desenvolve, né? Através do quê? Das questões, às vezes, complexas. Ou das dificuldades, ou das crises, ou dos problemas. É aí que a gente começa a trabalhar a mente, é aí que a nossa mente começa a buscar caminhos, e aí a gente passa a achar novas respostas. Mas a gente tem que trabalhar a nossa mente, né? O questionamento. Então, nos próximos números, né, abordaremos as qualidades aqui citadas pelos diversos mestres, tais como Tobias, Estudo da Doutrina Espírita, Calderaro, Telésforos, Asclépios, Alexandre e Druso, e etc. Apontados todos por André Luiz na série de livros que escreveu pela psicografia de Chico Xavier. Então aqui a gente vê essa parte, né? Vamos tocar aqui só em alguns pontos do livro Ação e Reação. É um ótimo livro também, que eu estudei já, né, uma época. Vou comentar alguns tópicos desse livro depois, lá na frente, em outra live. Hoje eu vou falar só mais dessas questões que a gente precisa aqui. Então tá, desse livro Ação e Reação, a gente vai ver assim, e de várias obras, né? Causa e efeito, ação e reação, causa e efeito. A gente vai ver usar com alguns aprendizes que nós temos aqui e mestre. Então vamos ver o Hilário, que é citado, né, nessas obras. Hilário, quem é Hilário? Hilário, vamos ver lá. Hilário, com a sua curiosidade e ingenuidade, simboliza os aprendizes, iniciantes.
de todas as épocas. Então, Hilário, né, nesse livro Ação e Reação, ele vai ter uma curiosidade ingênua, tá certo? E o que seria essa curiosidade ingênua? Que não percebe tais questões, tá querendo entender ou aprender aquilo, mas tá entrando muito assim, sem ter o pé no chão em tais questões. Vamos dizer assim, você ainda não tem capacidade de estar atuando naquela questão, mas na ingenuidade vai tentando fazer algo, mas que ainda não está pronto para aqueles momentos, né? Então tá, esse é o Hilário. Acho interessante a gente aprender essas questões, porque às vezes a gente, quando está lendo, a gente confunde, né? Pensa, não, Hilário vamos dizer, um mestre, por exemplo. Né? Às vezes algumas pessoas se confundem. Não, Hilário é um aprendiz, né? Iniciante. André Luiz, quem é André Luiz? Um aprendiz mais maduro. Tem ainda a curiosidade de Hilário, mas não a ingenuidade. E ele realmente, em alguns momentos, não era tão ingênuo. Tem uma parte no livro do Nosso Lar, né? Que uma jovem queria voltar para a Terra. Não, vamos voltar sozinho mesmo. Você também tem vontade, você quer. Então vamos só nós, sem depender da questão lá, né? Que pedia que eles tinham que ter certas proteções, porque eles iam atravessar um mundo inferior. Mas ela não aceitou aquilo e ela quis ir. E ele, mais maduro, né? Não foi tão ingênuo, não vou, porque eu sei que vou sofrer as consequências. Então ele não foi. Ela acabou indo e ela sofreu aquela consequência, né? E quase não conseguiu voltar para o nosso lar, porque ela foi passar pelas regiões mais inferiores, mas não tinha a capacidade ainda de passar em algo sem sentir as cargas pesadas do ambiente, né? Então aí a gente vê o André Luiz assim, era curioso, mas não era tão ingênuo. Então ele sabia ter o pé no chão, né? Mais maduro. Silas, o aprendiz praticante. Aprendiz praticante, hein? Vamos ver a diferença de um aprendiz e um aprendiz praticante. Um aprendiz que aprende e pratica. Venceu a curiosidade e a ingenuidade. Aprendeu muito, trabalha muito e já desfruta da humildade, de saber o seu valor e sua capacidade e seu lugar. Reconhece os erros cometidos no passado, mas a eles não se prende. Consciente das dificuldades que encontrará na nova reencarnação, procura trabalhar segundo, né, ele próprio, além do seu dever, para lançando mão à lei do amor e de caridade, descrita no Livro dos Espíritos. Atenuar a lei de ação e reação, como um bom advogado, usa a lei de forma positiva e coletiva em seu benefício. Então esse é o Silas, tá vendo? Reconhece os seus erros do passado, sabe do dever e cumpre o seu dever, além de cumprir o seu dever, né? Além de cumprir aquele dever, né? Lança-se mais ainda no trabalho da lei de amor e caridade. Então lança ao trabalho, a trabalhar. E para poder atenuar, né? Atenuar na lei de ação e reação. Tudo é trabalho. E como um bom advogado, tá vendo? Já começa a conhecer mais. Começa a conhecer mais detalhes das questões todas que envolvem a sua vida anterior, passada. Sabe das questões que ainda vai vivenciar na frente, mas está trabalhando pelo próximo. Gente, eu vejo assim, interessante, né? Deus sempre abre as portas para qualquer dificuldade. Então, se a gente tem um comprometimento grande, se a gente vai trabalhar, não, eu vou auxiliar os irmãos. Então, eu quero auxiliar os irmãos lá no plano espiritual, né? Suponho que eu não encarnei ainda, quero auxiliar os irmãos. Então, vou trabalhar lá, de auxiliar os irmãos lá, junto com os mestres espirituais, naquilo que eu posso fazer. Então, a gente vai auxiliando e vai cuidando das pessoas. Quanto mais a gente vai auxiliando e vai cuidando, mais auxiliando, vai cuidando, vamos ganhando mais recursos. Esse ganhar de recurso vai ajudar numa encarnação de ter o quê? Às vezes atenuar as dificuldades. Então tudo é trabalho, tá certo? Tudo é caridade. Tudo a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar para a gente poder conseguir. Igual a gente viu aqui, né? É amando que é amado, né? É ajudando que é ajudado. Não podemos quebrar essa corrente do auxílio ao bem, jamais. Temos que estar dando continuidade, tá certo?
Sanzio, vamos entrar agora Sanzio, não, eu falei de Silas, né? Silas. Tá, Druso, um professor, já é um professor. Segundo ele mesmo, passou por todos os serviços da mansão, desde o padioleiro até o de dirigente. Já descobriu o valor de ser útil. Olha, já descobriu o valor de ser útil. Desenvolveu a fé incondicional, demonstrada na afirmação para o trabalhador braçal. Trabalhador braçal, né? Dedicado. Servimos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Ainda sofre por erros do passado, mas não se descuida do presente. O professor é aquele que está a um passo de se tornar mestre. Muito bela essa lição, né? Do professor, muito bela. Tá vendo só? Gente, o prazer de ser útil. Temos que começar a desenvolver em nós, como esse exemplo de Druso, né? Sair um pouco daquele conforto nosso, né? Da nossa vida cotidiana que a gente tem ali, né? De ficarmos ali um pouco sem atuar. Começar a trabalhar, a ser útil, ter o prazer. Não, quero fazer o melhor. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso já estar fazendo assim e tal? E descobrir o que a gente faz, né? Fazer, né? Nossa oração. Buscar ali essa interligação maior, né? Sanzio, um mestre. O que é um mestre? Sanzio já é um mestre, né? No entendimento oriental, é aquele que venceu a si mesmo. Percorreu o caminho e volta para ajudar seus semelhantes. O mestre é aquele que desenvolve o aprendiz para ele mesmo. O mestre coloca o aluno no centro, sem criar dependência. Jesus disse: o que eu faço, vós podeis fazer também, e até mais. Um mestre não busca aplauso, glória, sucesso ou recompensa. Ele segue a máxima: ajudar e passar. Gente, Sanzio chegou na condição de mestre, né? Só um instante. Bom, nessa condição aqui de mestre, é o símbolo da cruz, né? A cruz tem duas artes, a arte vertical e a arte horizontal. Simboliza nós, a arte vertical, crescemos. Depois que a gente cresce e desenvolve, alcançamos essa capacidade de crescermos, de buscarmos, né? Que buscais, crescer mais, buscando o bem, a gente desenvolve. E a outra arte horizontal é auxiliar o próximo. Essa arte horizontal. Então, a cruz, para ser completa, ela tem que ter as duas artes. Não podemos só desenvolver uma arte, só essa arte vertical, né? Mas também a horizontal. E juntas é no auxílio do próximo, tá bom? Então, aí está uma grande sabedoria que a gente aprendeu aqui hoje, né? É de ser útil, trabalharmos e buscarmos. E começar a desenvolver mais do que o Hilário, que o André Luiz, que o Silas, né? Buscando ali aquele que já está como professor e até aquele que já chegou na condição de mestre, né? Mas temos que trabalhar. Reconhecer que temos sim nossos equívocos, nossos erros. Ver aqui, ó, mesmo Sanzio na condição já de quase mestre, reconhece também os seus erros do passado. Então, sempre a gente vai ter algo para a gente reconhecer, porque a gente às vezes não reconhece agora. Mas lá na frente a gente vai ter que estar reconhecendo esses erros, né? Vou ler só umas frases do livro, né? De algumas páginas que foi, ó. Todo bem realizado, com quem for, seja onde for, constitui recurso vivo atuando em favor de quem pratica. A humildade, outra frase. Em qualquer situação, acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. 4. A caridade e o estudo nobre é a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte da meditação construtiva constitui temas renovadores. Falando da meditação, nem de buscar essa arte vertical em nós, né? Precisamos equilibrar coragem e compaixão no mesmo nível para atender com segurança os nossos compromissos
nesses lugares. Tá vendo, gente? A equilibrar, né? Coragem e compaixão. Então, ter coragem, trabalhar. Compaixão, tá vendo? Não é pena, é compaixão. Então, coragem e compaixão. Porque às vezes vai ter situações difíceis para a gente atuar, não é verdade? Então, temos que ter compaixão e coragem de chegar numa casa bem singela, com uma dificuldade muito grande e lhe auxiliar aquelas pessoas. Eu lembro de uma oportunidade que nós tivemos lá no Nier Paraíso, uma casa bem simples. Fomos lá fazer o evangelho. A casa só não tinha nem reboco, né? Só tinha um tijolo cheio de furo, todo escuro, né? Porque às vezes assava uma lenha lá, um negócio. Então as paredes ficavam escuras, já de carvão, né? Como fosse carvão. E tinha um homem lá no sofá assim bem velhinho, né, tal, cheio de feridas. E a mulher dele, que pedia para a gente fazer alguma coisa, porque ela dependia dele. Ele é o homem da casa, né? Levava o recurso para casa. E a gente foi fazer o evangelho. Não, vamos fazer o evangelho. Fizemos o evangelho. Aí, ao fazer o evangelho, né, logo no início de começar a fazer o evangelho, eu pensei logo assim: você tem água na sua casa, água para a gente poder frutificar? Temos água. Me dê água que você tiver aí. Tem essas aqui na geladeira, aqui, na garrafa. Geladeira bem simples e tal. Traz essas garrafas que você tem aí. Não tinha filtro, né? As águas que eles pegavam, levavam lá e deixavam na geladeira. Aí colocou as 2 garrafas de água e a gente foi frutificar essa água. E fizemos o evangelho e a oração. Ao concluir, eu falei assim: pega um pouco dessa água para vocês. Uma é sua, outra é dela, né? Beba essa água e também use um pouco dessa água e pode passar nas suas feridas, tá certo? Energizando, né? Onde você tiver ferida, qualquer parte do corpo, pode passar como fosse ali limpando elas. Depois fomos embora, fizemos esse pequeno trabalho lá. Passou na outra semana, a nosso amigo lá, né, o Pacheco, falou bem assim: Frank, a casa que você visitastes, o homem veio aqui no centro e veio falar para você fazer de novo aquilo que você fez na água, porque a água curou ele de todas as chagas. Eu fiquei assim, né, com o Pacheco. O Pacheco é um dos vice-presidentes da nossa casa. Eu fiquei assim, interessante, né? Interessante isso que aconteceu, porque nós estamos ali fazendo trabalho, mas existe uma equipe ali, que a gente não sabe, né? É invisível a nós, uma equipe ali de compaixão. Essa equipe de compaixão não olhou para os problemas que ele tinha, os processos que ele tinha, as coisas que ele tinha do seu passado. Não olhou para isso. Olhou para a necessidade que eles precisavam e trouxe o benefício e colocou naquela água. E aquela água os curou. Ele não reconhece naquele momento o seu passado, sua história, seus problemas, suas dores, que vai ter que depois trabalhar elas. Mas foi atuado. Amanhã, lá na frente, ele vai reconhecer aquelas questões e ele vai trabalhar pelo bem. Mas ali chegou o socorro imediato. Então é assim que trabalha nosso Pai Maior, a Espiritualidade Maior. Eu tinha mais outras lições aqui para a gente poder falar, né, e concluir, mas nosso tempo foi grande. Passou já. Então vamos para a nossa prece final. Fechar nossos olhos. Senhor da vida, queremos agradecer essa oportunidade dessa noite, as lições do Evangelho. Possa, Senhor, buscarmos nessa arte vertical, conectar-se com os amigos do bem, com a fonte inesgotável, sabermos que sempre nos ampara, sempre nos medica e sempre nos auxilia continuamente. Não estamos aqui, Senhor, falando que não é que a gente não possa buscar também os recursos da saúde parte física, mas junto com a saúde parte espiritual, junto com a força maior da gente buscar, Senhor, em Ti, tudo que a gente também precisamos.
e auxiliar nosso ser e nossa alma, trazendo a paz, o bem e o amor. Ampara-nos, Senhor, a nossa vida, os nossos caminhos, para que possamos somar-se com o bem maior todos os dias. Crescer nos sentimentos de mudanças internas e pensar no bem, o que eu posso fazer para auxiliar os nossos irmãos? O que a gente pode ajudar e a gente poder fazer? É oração? Façamos nossas orações pelos que sofrem. É ajudar alguém faminto, alguém necessitado do sorriso, do abraço, de uma palavra, de um amor, de compaixão, da coragem. Que ilumine, Senhor, nossos corações nessa noite de hoje. Nessa noite de muitas bênçãos, que é essa sexta. Que possa trazer para a gente novas reflexões, grandiosas para nossos finais de semana e a semana. Ilumine nossas casas com o Evangelho, para que a gente possa fazer o Evangelho no nosso lar, uma vez por semana com os nossos familiares. Ilumine nossas vidas, trazendo a paz, hoje, agora e sempre. Amado Mestre, que assim seja. Obrigado a todos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Que possamos estar de novo em outro momento, na outra sexta, de novo na nossa live. Fique com Deus. Muita paz.